Muito boa tarde a todos. Meu nome é Cristina, trabalho no Museu Municipal de Póvoa de Varzim e, na novidade, vamos falar sobre o 27 de fevereiro, uma data que tem uma identidade própria, de tal forma que nós falarmos do 27 de fevereiro, é suficiente para sabermos o que é que estamos a ouvir. Falámos do 25 de abril, pela aniversário de 74, este 27 de fevereiro é dia do Sr. 92. Isso é uma data marcante para a Póvoa, também foi para o país, pelas consequências, pelas repercussões que estes acontecimentos desencadearam e que iremos ver ao longo desta sessão. E podemos começar por visualizar um pouco aquela iconografia, as imagens que foram produzidas à época sobre o tema. Face à ausência de fotografia, já havia, mas não houve oportunidade de tirar uma fotografia sobre os locais que ocorreram os sinistros. São gravuras como estas que nos servem para ilustrar o que aqui se passou. É claro que estas gravuras resultam do quadro imaginativo do artista. Elas possivelmente foram produzidas em Lisboa e, para desenhar este contexto, os artistas tiveram em mente, por um lado, a descrição dos acontecimentos, ao que nos chegaram, e, por outro, o conhecimento mais ou menos profundo que tinham sobre a realidade aqui da nossa zona. E, por isso, podemos ver que há aqui algumas imprecisões, algumas claras relativamente àquilo que era a realidade local. Neste caso, temos uma tipologia de embarcações que não corresponde àquela que seria a daqui, e aqui é flagrante que o traje está a ver para a nossa zona, não é? Mas o objetivo prioritário destas imagens não era propriamente a exatidão da realidade, do cenário. O que se pretendia era, de facto, criar um efeito emocional no observador. Era que as pessoas tivessem consciência de que a tragédia foi, de facto, uma coisa impressionante e que teve, portanto, uma magnitude, digamos, apreciável. Mas é preciso também considerar que aquilo que estava em causa não era propriamente a descrição da realidade tal como ela foi. O que se pretendia, de facto, era essa visão emotiva. E, reparem, não falta dramatismo nestas imagens. Temos corpos sem vida, arrojados à praia. Temos as mulheres num gesticular dramático. Temos, inclusive, nesta gravura daqui, uma série de homens que ainda lutam pela vida no meio da ondulação. Temos uma presença significativa de crianças que são colocadas face àquele drama e de forma absolutamente impotente, não é? Mas a viverem essa realidade. Aqui até temos uma mãe que leva a criança para o mar, como que, se calhar, a acusar o mar de ser a causadora da fome que vai causar àquela criança. Esta é uma interpretação, claro, que outros poderão haver. E o que é incontestável é que este é um cenário de morte. E nesta imagem aqui houve até o cuidado de representar um padre, que tem ali naquele canto, um padre como para sacralizar este cenário e esta morte. No fundo, isto são imagens que alimentam o voyeurismo da natureza humana, todos nós sabemos quando há um acidente de costa de muito a ver. E isto serve um bocado para alimentar esta nossa faceta humana. Ora, como já alguém, aqui o Dr. Ricardo já referiu, a imprensa teve um papel fundamental na divulgação destas notícias. No final do século XIX, a imprensa era uma realidade que se estendia a todo o país, quer através dos jornais nacionais, quer dos jornais locais, e imagens como estas serviram para suportar a divulgação dos acontecimentos aqui ocorridos. Portanto, esta notícia chegou a todo lado, mesmo que os factos não sejam provavelmente os mais exatos, quer em termos gráficos, quer mesmo em termos de descrição, porque, por exemplo, aqui a legenda desta imagem, desta gravura, diz que se sobraram 40 lanchas e pereceram cerca de 150 pessoas. Como iremos ver, não corresponde aos factos. Portanto, mas não interessa, isto de facto serviu para divulgar os sinistros que aqui ocorreram. E estes sinistros ocorreram em pleno mar, uma lancha palmeira que naufragou em pleno mar, e os outros barcos envolvidos nesta tragédia se sobraram em Porta Póvoa, nas Caxinas e em Vila do Conde. Portanto, numa faixa litoral de 3 km,
não sei se ali o Sr. Comandante poderá dar uma ideia mais precisa, mas digamos que neste bocadinho de costa é que se concentrou, portanto, o principal dos principais dramas humanos do dia. E estes dias ocorreram, então, estes sinistros ocorreram no dia 27, que nesse ano era sábado, e os que naufragaram aqui nestes portos naufragaram entre as 4 e as 5 horas da tarde. Portanto, estamos em fevereiro, estamos a falar do final do dia. Estamos a falar então de barcos, mestres e tripulações que se encontravam no mar e que, face à aproximação do final do dia, tinham de tomar uma decisão difícil. Ou tentavam aportar, portanto, chegar à terra, tendo como recompensa o facto de saberem que estavam perto dos seus, como era tudo bem, estariam já em casa, ou usar uma outra estratégia, que era a de, mas ainda a propósito das pessoas que decidiram aportar, tinham que estar bem conscientes dos riscos que havia. E aqui estamos a falar de um dia em que temos situações marítimas muito adversas, situações meteorológicas igualmente adversas, e as próprias condições dos portos eram altamente deficitárias. Portanto, os mestres tinham que estar conscientes dessas limitações todas. E por isso houve quem tivesse tido uma outra decisão e outra estratégia, que era a de, considerando que a tempestade era de sul, e portanto estava a empurrar para norte, aproveitar essa ajuda extra, digamos, do movimento, para, passando a noite no mar, tentar chegar às Rias Galegas. A recompensa, portanto, seria chegar a portos de abrigo muito mais seguros, barras muito mais tranquilas. Agora, sabiam também que teriam que aguentar uma noite toda a segurar o barco à custa de remos e de leme, e o maior risco era o de que estes barcos se enchessem de água. E foi por causa disso que não acabou que o barco Poveira, o Lancha Poveira, ali ao lado de Esposende. E porquê que estes homens foram apanhados na tempestade? É preciso notar que os barcos envolvidos nestes acontecimentos eram todos barcos da pesca do alto. Portanto, estamos a falar de lanchas e de barcos rasqueiros. E nós sabemos que a estratégia de pesca destes barcos era a seguinte: faziam uma viagem para colocar as redes no mar. Portanto, deixavam as redes a trabalhar, regressavam à terra e depois, em função de vários fatores, o mestre decidia se um dia ou 2 dias depois regressavam a esse mesmo local para recolher as redes e o peixe que lá tivesse ficado preso nessas redes. Ora, este mês de fevereiro de 1892 tinha sido um mês complicado. O mar andou sempre muito revolto e isso quer dizer que os próprios pescadores não tinham condições de ir ao mar. Foram muitos dias sem pescar, o que é equivalente a não entrar dinheiro, o que é equivalente a muitas famílias a ver já fome, a presença da fome nessas casas. Ora, aconteceu que no dia 25, portanto, estamos a falar dos dias antes, no dia 25 o mar amanhou. O mar mostrou melhorias e os pescadores partiram para a faina. Portanto, as lanchas e os rasqueiros foram colocar as suas redes no mar e regressaram. No dia 26 o mar dava outra vez sinais de que iria voltar a estar bastante agitado. De modo que os mestres, receosos de que perdessem as redes, porque não é, apanhadas em pleno mar, no mar tempestuoso, as redes podiam se perder, então foram buscá-las. E é exatamente no regresso que eles são apanhados pela tempestade. E a partir dos registros, dos documentos consultados, conseguimos apurar, pelo menos, que foram apanhados nesta tempestade, pelo menos 45 barcos da Póvoa e 6 afogado. O que, a uma média de 20 homens por embarcação, dá cerca de 1000 vidas em risco. Era um número, meu Deus, tremendo, não é? E porquê que falamos só da Póvoa e da Afogada?
porque foram as duas comunidades que sofreram perdas de vidas. Havia outras comunidades aqui na Costa Norte onde se praticava a pesca do alto, mas quis o destino que essas não tivessem perdido homens, embora tenham tido também prejuízos, perdas de redes, avarias nos barcos, etc. E, portanto, é compreensível que as famílias e as outras pessoas que estavam em terra, perante aquele cenário, estivessem altamente angustiadas, não é? Qualquer um de nós estaria. E, tanto mais que, como nos diz o administrador do Conselho da Póvoa, passaram bastantes lanchas próximas da terra, que eram observadas por suas famílias em lances numerosíssimos. Portanto, é porque eles estavam a ser empurrados pelo vento sul, mas estavam aqui a seguir ao longo da linha da costa. Portanto, eram visíveis a partir da terra. E diz ainda o administrador do Conselho da Póvoa: eis as lanchas correndo ao longo da costa sob influência rija de um impetuoso vento de travessia que lhes roubou lemas, quebrou mastros e os lançou à mercê devoradora do mar revolto. Portanto, temos aqui um cenário verdadeiramente dantesco e que se agrava quando o capitão do Porto chama à sua presença o patrão de salva-vidas, que à época era o patrão Sérgio. O patrão Sérgio, um homem muito respeitado pela comunidade, com muita experiência, que ao lado do Cego do Maio, ao lado do seu pai, o mestre Sérgio, tinha já socorrido imensos pescadores e, portanto, também tinha o peito já devidamente recheado de medalhas. E o que é que o patrão Sérgio responde à pergunta do capitão de Porto? O que é possível fazer para ajudar estes homens? Ele, com os olhos rasos de água, reconheceu a sua impotência perante a divina e limitou-se a dizer: mola tudo, não temos custo. Portanto, para quem estava em terra a assistir àquilo, a esperança não era a nota dominante. Nitidamente havia aqui um grande pesar. Ora, para os familiares e para todos os poveiros ou povoenses, estamos a falar de categorias diferentes, mas se calhar não é um momento para irmos por aí. Para quem estava em terra, portanto, o destino dos barcos que aportaram da Póvoa, nas Caxinas, em Vila do Conde, para bem ou para mal, já era sabido. O problema era, repararam vocês, eu disse que havia 45 lajes da Póvoa, não é? O problema era todos os outros sobre os quais não sabiam o paradeiro, não sabiam o que é que lhes tinha acontecido. E por isso, a grande preocupação das autoridades locais era saber novas dessas embarcações. E no final do dia 28, o administrador do Conselho da Póvoa de Varzim, com base nas informações que foi colhendo, graças à tecnologia de ponta na época, que à altura era o telégrafo, através dos telegramas, foi compilando essa informação e no final do dia 28, diz ele: agora diz pescaria que só faltam notícias de 2 lanchas cuja tripulação excedia a totalidade de 40 homens. Está averiguado que aqui, Caxina e Vila do Conde, morreram pelo menos 100 homens, de forma que, se não vierem notícias das 2 lanchas referidas, ficará o número dos falecidos em 150. Felizmente, não chegou a este número, também não foi tão baixo assim, não é? Ora, e qual então é o apuramento das embarcações envolvidas e das vidas perdidas? Dos 51 barcos que tínhamos ali, dos 45 da Póvoa mais 6 da apurada, vemos que 11 foram a cortar a leixões, 11 lajas poveiras, neste caso são poveiras. E os mestres que puderam utilizar o Porto de Leixões não perderam uma oportunidade, porque este porto, em 1852, já estava operacional e era de longe, e continua a ser, se calhar, o porto com maior nível de segurança na zona norte do país. 8 seguiram para Vila do Conde, 4 para as Caxinas, 2 para Esposende, 2 para Viana e, reparem, 16 chegaram a Galiza. Portanto, 16 barcos aguentaram uma noite em pleno mar, com grande sacrifício pessoal, grande resistência física e psicológica, muito suportada pela fé que tinham, estavam a esperança da sua salvação, muito com base na fé inabalável que tinham na salvação.
Mas, portanto, temos um total de 43 barcos que chegaram à Terra sem perdas de vidas. Não quer dizer que não tivessem tido prejuízos. Todos eles perderam as redes, muitos deles tiveram avarias nos barcos, portanto, mas chegaram sãos e salvos. Mas há 8 barcos que não tiveram a mesma sorte. E temos, os de Vila do Conde foram aqueles que tiveram menos problemas. Houve 2 barcos a terem problemas de Vila do Conde, no da Furada e no da Póvoa. No da Póvoa caiu um homem no mar e um outro barco da Furada perdeu 2 homens. Depois, reparem, na Póvoa de Varzim só houve um barco a escolher o Porto da Póvoa, o que é indicador, não é? Indicador das condições do nosso porto. E foi um barco da Furada. E só nesse momento faleceram 9 pescadores dessa população. Depois vieram a falecer em terra, ainda mais uns 2, mas devido aos ferimentos que tiveram. Temos o barco que naufragou em pleno mar, a lancha Palmeira que naufragou em pleno mar. E reparem, é nas Caxinas que temos, digamos, as Caxinas foram o epicentro da tragédia. Foram aqui que se superaram um barco da Furada, um barco de lancha, uma lancha da Furada e 3 lanchas palmeiras, e só ali faleceram 75 pessoas. Foi muito expressivo. E daí chegarmos a este total de 105 óbitos, sendo que temos, portanto, 3 barcos da Furada, 3 barcos sinistrados, com 35 vítimas e 4 da Póvoa, com um total de 70 vítimas. Ora, a circulação de notícias foi rápida. Já falámos sobre a questão da imprensa. E o facto desta informação chegar a todo lado, isto gerou uma grande onda de solidariedade. Uma esmagadora onda de solidariedade, podíamos mesmo dizer. E acho que poderíamos comparar com o caso de Pedro Grande. Creio que todos nós vivemos isso, portanto, a forma como isso nos emocionou e nos sensibilizou e nos motivou até para essa ajuda. Eu creio que o panorama terá sido muito semelhante nesta altura. E, como também já foi dito aqui, não havia segurança social, não é? A assistência social fazia-se pela ação caritativa. E, então, esta emoção coletiva traduziu-se numa campanha de solidariedade para com as famílias das vítimas. Solidariedade esta, portanto, expressa por ações caritativas, e nós sabemos que a caridade é um dos princípios básicos da religião católica e, portanto, da sociedade portuguesa, que era, evidentemente, uma sociedade de matriz católica. E neste, digamos, ajudando até a alimentar esta campanha de solidariedade, podemos considerar que ajudava o facto dos pescadores, de uma maneira geral, a opinião pública sobre os pescadores, era de que estes eram gente pobre. Sim, não era uma classe prestigiada, claro que não era, mas nenhuma classe popular era propriamente prestigiada. Eram gente pobre, mas gente honesta, gente trabalhadora e muito religiosa. Esta visão, esta opinião pública, assim, de maneira geral, sobre a classe pescatória, ajudava nesta visão, nesta corrupção, digamos, nesta injustiça, digamos, que esta gente estava a sofrer. E também ajudava o facto de a Póvoa andar muitas vezes nas bocas do mundo por ser uma terra de heróis. Homens e mulheres que eram reconhecidamente corajosos e que, portanto, de certa maneira personificavam a própria comunidade. Estes eram as pessoas que representavam, os pescadores poveiros, que representavam, portanto, as virtudes humanas de toda a comunidade. Temos aqui Cabelo de Rato, que foi, aliás, a primeira poveira e poveira, de todos os poveiros, a primeira a receber uma medalha. Portanto, temos a honra de dizer que foi a mulher a primeira a receber uma medalha por um ato heroico de salvamento. E, claro, temos a figura que, já na época, este é o ano de 1881, e em 1881, o 7 de maio, era uma figura de projeção nacional. Não só pelo facto de ter sido galardoado com a medalha de ouro da Sociedade Humanitária do Porto, colocada diretamente pelo rei Dom Luís,
como também por ter sido nomeado por Rei Dom Luís o comendador da Ordem de Torre de Espada, portanto, um dos maiores, ou mesmo o maior galardão que um civil poderá receber, creio eu, mas já aqui pessoas que têm outra autoridade para falar nesta matéria. Portanto, estas circunstâncias ajudavam nesta comoção coletiva. E isto traduziu-se então em múltiplas ações de solidariedade. Em imensas localidades por todo o país, vê-se que houve a preocupação de angariar bens ou angariar dinheiro para ajudar as vítimas. Neste caso aqui temos uma gravura que nos fala do peditório, mas que à época a designação era de bando precatório dos bombeiros de Lisboa, os bombeiros sapadores, os bombeiros voluntários de Lisboa, que foram para a rua e reparem, tenham cuidado de fazer aqui alguma coisa cénica, levam bandeiras, levam ali um barco, que é para chamar ainda mais a atenção e, portanto, poder sensibilizar talvez ainda mais os transeuntes. E da mesma maneira que os bombeiros organizaram isto em Lisboa, bombeiros de várias localidades também o fizeram. E no Porto houve até o cuidado de, com a colaboração dos bombeiros da Póvoa, temos aqui o representante dos bombeiros da Póvoa, portanto, integrar neste bando, neste grupo de pessoas, viúvas e órfãos do povo e num carro que ia acompanhar o grupo, destroços de embarcações naufragadas, portanto, para aumentar o efeito dramático e o efeito cénico das coisas. Portanto, o que nós temos é um conjunto múltiplo de iniciativas em muitas localidades, que eram as subscrições públicas, eram os peditórios, as quermesses, os saraus, as matinés, os bailes, as récitas, festas, espetáculos, tanto podia ser de ópera como de dourado, portanto, uma grande diversidade de cada um fazia o que podia, não é? De iniciativas para angariar verbas para esta campanha. E isto era protagonizado muito pelos jornais, os jornais tiveram um papel muito importante nesta campanha, mas também por coletividades culturais, figuras da nobreza, nacionais e estrangeiras também. Grupos informais, onde se destacavam os grupos de senhoras, as senhoras da elite, que tomavam a iniciativa de também fazer as suas ações, associações académicas, individualidades, etc. Portanto, um grande conjunto de pessoas. E entre eles conta-se o torneio do Hipódromo de Lisboa, e eu pus aqui este slide, porque no próximo sábado vou apresentar no Museu dos Coches uma coisa também deste género. E neste momento no Museu dos Coches está patente uma exposição temporária exatamente sobre este torneio do Hipódromo de Lisboa. Foi uma iniciativa da comissão presidida pela Rainha Dona Amélia, mais uma vez estou a falar da Rainha Dona Amélia, e que envolvia a nobreza e a alta burguesia do país. Portanto, num torneio à medieval, uma ação que também tinha como propósito angariar dinheiro. Mas, ora, o que importava, de facto, era acudir às famílias que tinham perdido as pessoas que garantiam o sustento das mesmas. E então, fazendo o apuramento dos familiares que era necessário socorrer, foi criada na Póvoa logo no dia 1 de março, portanto, por acaso foram 2 dias depois da tragédia, porque nesse ano, tal como neste ano, o ano era bissexto, portanto teve 28 e 29, no dia 1 de março foi criada na Póvoa um relatório, uma Comissão Central de Socorro, representada pelas principais autoridades locais e cujo objetivo era exatamente fazer o apuramento da situação. As pessoas morreram, como ficaram as famílias e também organizar o apoio possível. E no relatório dessa comissão aparecem-nos um total de 63 famílias afetadas. Portanto, se temos 63 famílias e temos 70 óbitos, quer dizer que em 7 famílias houve mais do que uma pessoa. Na maioria das vezes, pelo menos em 4 vezes, eram
pai e filho mais velho. Depois seriam irmãos, portanto, outros ramos outros níveis de parentesco. Mas quando falamos pais e filho mais velho, vemos o quão difícil fica a situação da família, porque depois ficam crianças pequenas, não têm nenhuma. E outra preocupação desta comissão foi fazer uma avaliação económica das famílias afetadas. E classificou em 4 classes, sendo que, isto é a transcrição do documento, as de primeira classe, portanto as famílias classificadas em primeira classe, são as mais necessitadas, encontrando-se em completo estado de pobreza. As de segunda menos necessitadas e assim sucessivamente até à quarta e última classe. Reparem então que na primeira classe nós temos 30 chefes de famílias, das quais 28 são viúvas e destas grávidas 12. Reparem que não é 30 chefes de família, são 30 chefes e 28 viúvas. Isto porque, no caso de a mulher ter um filho maior de idade ou viver com um homem, um parente mais velho, ela já não era a chefe de família. Mas reparem no número, 30 famílias, praticamente metade das famílias afetadas estão em completo estado de pobreza. E à medida que avançamos nas melhorias económicas, digamos, esses números vão diminuindo. 21 em segunda classe, são 16 viúvas, das quais 4 grávidas, em terceira 10, 5 viúvas, 2 grávidas, em 4, 2 famílias, das quais uma viúva. Quem também amargou as pessoas que os sustentaram e ampararam. Estamos a falar de sobrinhos, no caso do moço jovem, que morreu, ser o amparo da cunhada e dos filhos da cunhada. São situações, cada família tem as suas particularidades, mas, portanto, cada família tem, portanto, as suas particularidades e temos a falar aqui de um grande número de pessoas que ficaram significativamente afetadas, não só emocionalmente, mas também economicamente, pela tragédia. Ora, e qual foi o apoio prestado às vítimas, às famílias das vítimas? As vítimas coitadas, as vítimas já não tinham nada a fazer, não é? Mas já agora só uma parte, a maioria dos corpos nunca apareceu, tá? Mas isso são outras questões. O apoio prestado às famílias das vítimas reveste-se de vários aspectos. Por um lado, bens alimentares que foram distribuídos, sim. Por outro lado, temos até casos de acolhimento de órfãos, pelo menos 4 casos, a nível pessoal e a nível institucional. Temos o grupo de senhoras do Porto, que angariou dinheiro. A opção delas foi mandar fazer 4 lanchas. Distribuiu 3 na Póvoa e 1 na Florada, com a obrigação dos mestres, dos pescadores que ficavam com esses barcos, terem como associadas, digamos, uma das viúvas, levar as suas redes e cuidarem dessas pessoas. E houve também uma outra expressão deste apoio, que foi a distribuição de fios de rede a todos os pescadores, quer às famílias dos que perderam as vidas, quer aos outros que se viram envolvidos na tragédia, porque todos eles perderam as redes. O objetivo, que era o objetivo de salvar as redes, mudou-se completamente, não é? Se salvaram a vida, já não foi. Ora, é claro que o que mais chama a atenção é o dinheiro. É evidente que isso é aquilo que é o foco desta campanha. E podemos dizer que nessa campanha se terá angariado mais de 80 contos de reis. Uma verdadeira revolução. Houve aqui todo este movimento de solidariedade gerou verbas de montantes impressionantes. E o que é que se fez? Numa primeira fase foi-se distribuir o dinheiro diretamente às famílias, portanto, para as ajudar naquela situação imediata, que era de dificuldade, não é? Evidentemente. Mas, em pouco tempo,
essa ideia de que o melhor era pegar no dinheiro e dar dinheiro às viúvas, seguramente, não era uma boa solução, porque não garantia a sustentação da família no médio e no longo prazo. Era importante criar medidas que ajudassem essa família a ter uma sustentação económica no tempo. E reparem que Cândido Landolt, o jornalista da Polo e diretor do jornal da Independência, o que ele escreve 15 de março, estamos a falar 2 semanas depois da tragédia. Viúvas há que têm recebido já 10, 15 e mais libras. Este dinheiro é para elas uma grande fortuna. Jamais possuirão tanto e julgam por isso que nunca se acabará e daqui que podem gastar à vontade, com toda a largueza. E elas, assim, despendendo o dinheiro em ninharias, em coisas totalmente supérfluas, sem aproveitamento algum ulterior. Não há aqui quem ignore a verdade que lançamos. Porque o certo é que a nossa pescaria, salvo honrosas exceções, vive unicamente no presente, nada se importando com o dia da manhã, que lhe pode ser de negra penúria. Eu acho que este texto é muito esclarecedor sobre a visão da elite, digamos, local sobre os pescadores. Neste texto ele aponta um comportamento da comunidade pescatória que é uma vida muito no presente, sem pensar no amanhã, um traço cultural, um traço psicológico de uma comunidade que tem uma maneira de estar muito diferente da comunidade agrícola, por exemplo. E há aqui uma crítica clara às mulheres. Mulheres estas a quem na comunidade pescatória cabia a gestão da economia doméstica. Nós sabemos que a comunidade palmeira tem certos aspectos patriarcais e um deles é esse. Porque reparem, acusa-as de não saberem, não é, gerir o dinheiro, de estarem a esbanjar o dinheiro que lhes está a ser entregue. E, por isso, considerando que a distribuição direta do dinheiro não trazia vantagens, o que é que se fez? Estabeleceu-se que se criava um fundo para estas famílias das vítimas. O dinheiro foi colocado numa conta bancária e passou a ser gerida pelo ISN. E estabelecia-se o quê? Estabelecia uma pensão para as viúvas. As viúvas passavam a receber uma pensão com base nesse dinheiro. As raparigas, órfãos, tinham direito a receber um dote de 36 mil reis na altura do casamento. E para os rapazes havia a oferta de redes quando eles fizessem 15 anos de idade. Portanto, redes essas que lhes permitiam autonomia económica, não é? Ora, infelizmente não consegui dados melhores sobre este fundo. Os únicos dados que consegui estão nos relatórios do ISN e veem que já são um bocadinho adiantados, porque a primeira referência aparece em 1908. Portanto, 16 anos depois da tragédia. E em 1908 ainda havia no banco 42 contos de réis. Aqui, 42 mil réis, 42 contos. Né? Fazemos assim a leitura. Sendo que há aqui um valor médio de 2.500, vamos considerar 2.500 como o valor médio de gastos orçamentais, do previsto orçamental, se multiplicarmos isto pelos 16 anos que passaram, e isto é por baixo, porque certamente nos primeiros anos houve despesas muito maiores, tínhamos aqui mais 40 pontos de réis ali em cima. Portanto, é por isso que a estimativa das verbas é que seja superior a 80 pontos de réis. E em 1908 nós temos na Póvoa 43 pensionistas e na Furada 23. Em 1908 foram distribuídos na Póvoa 6 dotes, para raparigas, e na Furada 2. Reparem que já não aparecem aqui rapazes, porque estamos a falar de 16 anos depois. Mesmo que tivesse sido um rapaz nascido numa daquelas mulheres que ficou grávida, já tinha passado esse período, portanto já não fazia parte desta estatística. Este fundo
foi extinto em 1918, supostamente Carreiras tinha havendo na Póvoa 32 pensionistas ainda e 17 na atual. Ora bom, e sobre que comunidade é que aconteceu esta tragédia? Estamos a falar da comunidade poveira, que é um caso muito particular no contexto das pescas do país. Uma comunidade que não tem sequer um porto fluvial. O porto fluvial, à partida, tem mais condições, é mais favorável. É um porto natural, muito exposto à população oceânica, mas onde se alicerçou, onde se baseou a comunidade pescatória maior do país, Nós podemos dizer que a comunidade poveira é um caso de sucesso, porque desde finais do século XVIII, XVII, que os poveiros resolvem fazer uma aposta na pesca. E, portanto, tornar a pesca um motor da economia local e aquela atividade que atrai ou que ocupa a esmagadora maioria dos seus habitantes. E um indicador que reflete muito bem essa evolução é o da taxa de natalidade. Aqui a verde está representada a linha dos nascimentos da Póvoa de Varzim. E nós vemos que no século XVI, no século XVII, na Póvoa nasciam à volta de 10, 20 crianças por ano. No final do século XVII, vemos que esta linha começa a crescer. E continua a crescer no século XVIII e continua a crescer no século XIX. Só para efeitos assim de referência, nós podemos ver que no início do século XVIII nasciam na Póvoa à volta de 50 crianças por ano. No final do século XVIII nasciam na Póvoa cerca de 200 crianças por ano. Portanto, em 100 anos, esta multiplicação é impressionante. Portanto, a Póvoa é um caso de sucesso nesse aspecto. E se compararmos com o Vila do Conde, a coisa ainda fica mais impressionante. Porque Vila do Conde, um povoado aqui ao lado, também um porto fluvial, e uma localidade que no século XVI e XVII e meados do XVIII estava numa condição mais favorável, mas onde havia nitidamente um maior número de habitantes. A Póvoa de Vila do Conde era o centro do poder desta região. A Póvoa era uma pequena aldeia. Mas na Vila do Conde não aconteceu o mesmo que aconteceu na Póvoa. Não aconteceu esta aposta determinada na pesca. E nós vemos que a linha de nascimentos de Vila do Conde anda aqui sempre muito, não é? Mais ou menos pelos mesmos valores, começando a subir aqui um bocadinho em meados do século XIX. E porquê que a pesca é responsável por isto? Porque, ao contrário do que acontece com o labrador, o pescador consegue ter a sua autonomia financeira muito mais cedo. Para o pescador, basta ter as suas redes para ganhar para si. O labrador precisa de ter terras para ser um labrador. Claro, não estou a falar dos jornaleiros, estou a falar dos labradores, não é? Ora, a terra não cresce, terra é limitada, já está toda muito ocupada, não é? O pescador tem que ir lavrar ao mar. Para isso precisa das redes e de bater à porta de um mestre e dizer, posso ir aí, não é? Ora, ao conseguir ganhar dinheiro para si próprio mais cedo, o pescador pode casar mais cedo. O pescador, pescadeira, não é? Portanto, as taxas os anos de casamento são inferiores na classe pescatória. E quer dizer que o período de fertilidade é maior e daí uma taxa de nascimentos mais significativa e que explica este crescimento impressionante da Póvoa. E a Póvoa tornou-se então mesmo um porto de pesca de referência no país. Porque ao longo dos séculos XVIII e XIX tinha um maior número de pescadores e um maior número de barcos. E reparem aqui os dados de 1886 de Valdac da Silva. Para a Póvoa, ele diz que havia 4.500 pescadores
e 699 barcos. A localidade que está em segundo lugar nesta estatística, e aliás, Valdar da Silva fez um trabalho impressionante que inclui todos os portos do país. Aqui só estão os mais importantes, os números mais expressivos. Portanto, em segundo lugar está Setúbal, com 2.387 pescadores e 443 barcos. A diferença é enorme. Portanto, não deixa qualquer margem para dúvidas da importância da Póvoa enquanto terra de pescadores. Mas, em finais do século XIX, que é o período que nós estamos aqui a ver, a nossa data de referência é 1892, em finais do século XIX, nós vemos que a Póvoa tinha chegado ao limite do crescimento. A pesca na Póvoa já não conseguia crescer mais. Isto num mundo em que há muitas alterações na pesca. Há uma evolução tecnológica significativa, tanto em artes de pesca muito mais produtivas, tanto nos barcos a motor, as embarcações de motor, que começam também por este final do XIX, e há também um investimento em infraestruturas portuárias, nomeadamente o Porto de Leixões, que, como disse, em 92 já estava operacional. E há também uma outra alteração importante, que é de origem económica. Aqui no norte do país, o que era normal era que os barcos e as redes pertenciam aos pescadores, eram propriedade dos pescadores. E agora começa a aparecer gente interessada em investir na pesca. A classe burguesa sentiu-se atraída pela pesca, por estes novos barcos a motor, por estas novas artes de pesca. E o que nós temos na Póvoa? Temos a pesca artesanal, basicamente à base de redes de malhar e aparelhos de anzol e as nossas embarcações a remos e velas. E então, porquê que há esta limitação ao crescimento da pesca na Póvoa? Digamos que esta abordagem é pela negativa, porque os poveiros não tinham acesso às artes de pesca mais produtivas. Não podiam usar a arte de chávega. A arte de chávega é aquela de arrastar para a terra, porque as nossas praias são rochosas e não dá para usar essas redes. Não podiam usar as armações da sardinha, porque o nosso mar desfazia as armações em pouco tempo. Aquelas armadilhas enormes montadas em plena água não existiam. E também não tinham dinheiro para comprar artes do sebo. Entretanto, também era uma opção. Outra coisa muito importante é a questão do porto de pesca. Mais uma vez, sempre a questão do porto de pesca. Não tínhamos um porto de pesca seguro que permitisse também a operação com regularidade e com vantagens económicas dos barcos a motor. Não havia, portanto, condições para eles trabalharem. E havia também um outro fator, que não deixa de ser também importante, que é o quadro mensal do pescador, muito arraigado às suas tradições, às suas tradições e com dificuldade em abraçar novas ideias. Uma das ideias poderia ser, e isso foi discutido e Santos Graça teve um papel importante aí, foi a criação de uma cooperativa, mas não conseguiu unir a vontade dos pescadores para ir nesse sentido. E assim se explica que, se a Póvoa tem a maior comunidade de pescadores e o maior número de barcos, quando chegamos ao valor do pescado, quando chegamos ao que se consegue converter em termos de dinheiro, para o mesmo ano, exatamente para o mesmo ano que vimos agora, aqui os valores da Póvoa aparecem em terceiro lugar. É verdade que este valor, os 115 contos de reis, 115.613.900 reis, não correspondem ao valor total do pescado da Póvoa, porque eles iam distribuir peixe, vender peixe a outras rotas. E isso contribuía para a estatística dos outros portos e não para o Porto de Póvoa. Mas bastará pensarmos que, se a Póvoa tinha um muito maior número de pescadores, dividindo este valor, ou um valor que queramos ainda acrescentar, dá um número menor, pelo menos estatisticamente, de pessoas. Não é? A pesca na Póvoa dava um rendimento menor de cada pescador.
Por isso podemos considerar que o ano de 1892 foi um ano negro na história da Póvoa. Não só pela questão da tragédia, que atingiu de luto a comunidade, portanto nós hoje temos esta nota do luto aí de forma comunitária, mas também pelos prejuízos diretos que a mesma causou. E também um ano negro por outra razão muito importante, é que foi cancelado o andamento das obras do Campo de Pesca. O projeto estava aprovado, as obras tinham sido adjudicadas, tinham até já arrancado, mas por circunstâncias várias, é que os poveiros não estão propriamente, nós não dizemos de culpa, o Porto foi um projeto adiado. E adiado durante décadas, e isso contribuiu imenso para o atraso na modernização da pesca da Póvoa. E condicionou imenso tanto a pesca como a própria economia e a demografia da Póvoa. Portanto, a questão do Porto de Pesca é uma questão central na pesca da Póvoa. Qual é então o simbolismo do ano de 1892? Não há propriamente uma data concreta, mas digamos que este ano podemos usá-lo como referência para sentir que aquela tal curva de crescimento inverte. E a Póvoa deixa de ser aquela comunidade de sucesso constante e de crescimento constante ao longo de 2 séculos para começar uma linha descendente. E há um acumular de sinais negativos. É a concorrência no mar dos barcos a motor, de que resultam muitas vezes prejuízos nas redes dos poveiros, nomeadamente pelos arrastões que quebram as redes dos poveiros. Há uma baixa no preço do pescado, nomeadamente da sardinha, por haver mais peixe, havia uma maior oferta, não é? E enquanto que os barcos a motor compensavam com um grande volume de pescado, os poveiros não conseguiam pescar mais, porque eram as redes que tinham, estavam limitados ao tipo de aparelhos que tinham. Por isso a Póvoa, que durante 2 séculos foi um lugar que atraiu pessoas de todo o lado para trabalharem na pesca, passou a ser uma localidade eixo de exportação de pescadores. Não é? Para o Brasil e para Leixões, que vai ser também essencial. E um outro sinal que se apercebe é que as condições de habitabilidade se vão cada vez degradando mais. Já não eram famosas, as casas dos pescadores são casas muito humildes, pequenas, com poucas condições, mas é cada vez mais natural ouvimos falar de 2 e 3 famílias a morarem no mesmo espaço. Portanto, as condições de habitabilidade são muito pouco são baixas. Qual é o efeito, então, a médio e longo prazo? É de uma profunda crise, sobretudo nas primeiras décadas do século XX, sentiu-se isso fortemente. Estas grandes perdas económicas não são só na pesca, por arrasto vai a economia local toda. E a classe que mais se queixava eram os comerciantes, porque não tinham população para quem vender, não é? Como ficava a economia dela. Mas essas perdas também se faziam sentir a nível da população. Os censos demográficos mostram que a Póvoa perdeu gente à custa da imigração de pescadores sozinhos ou pescadores com as suas respectivas famílias. E depois, então, um enorme atraso na modernização da pesca e introdução da indústria conserveira, que também é muito tardia na Póvoa. Enquanto que numa série de outras localidades, já desde o século XIX, tínhamos indústria, aqui ela só chegou em 35. Então, o grande simbolismo é que a Póvoa perde o papel de porto de pesca de referência do norte do país. Passou a ser o Porto de Leixões, a nova centralidade da pesca no norte, com toda uma outra dinâmica, portanto, que a Póvoa só muito mais tarde vai conhecer. Também há repercussões positivas, e eu me peço desculpa por acabar, há repercussões positivas neste contexto. E um deles é a nível do equipamento de apoio à navegação no Porto das Fontes. Para a orientação da entrada do Porto, os poveiros contavam com o farol da Lapa.
vocês bem sabem, não é? O farol da lata. Mas era um equipamento que era caro de suportar e por isso a Irmandade tinha pedido ao Estado para que se construíssem aqui faróis modernos, com os meios mais avançados à época. E de facto o Estado assim fez. Construiu o farol de Rufo, que todos nós conhecemos, e um farolinho aqui ao lado, aliás, do Rufo também é um farolinho, mas pronto, não interessa, tecnicamente é farolinho, mas para nós é sempre farol, não é? E aqui um farolinho ao lado da igreja da Lata, e era o enfiamento destas duas luzes que davam, portanto, a trajetória que o barco havia seguir para entrar em segurança na barra da Socorro. E estes equipamentos ficaram prontos entre 1885 e 1886. Estão a ver 85 e 86. A tragédia deu-se em 92. E em 92 ainda não estavam em funcionamento. Portanto, tiveram ali a mastigar durante uma série de anos. Porquê? Porque pôs em funcionamento e implicava colocar aqui faroleiros. Isso era uma despesa. E andou-se a protelar as coisas durante uma série de tempo. Até que, face à pressão que certamente se criou com a tragédia de 25 de fevereiro, estes equipamentos entraram em funcionamento exatamente um mês depois da tragédia, no dia 27 de março de 1892. Os bombeiros puderam começar a ter um sistema de sinalização fiável e, portanto, uma ajuda importante para prevenir acidentes. Uma outra melhoria foi a colocação no castelo do mastro de sinais meteorológicos, portanto era um tronco de mar, assim, onde se hasteava de maneira que correspondia a um código sobre as condições meteorológicas que se previam. Houve até quem defendesse que, se na época houvesse aqui um barómetro, ou alguém soubesse ler um barómetro, seria evitável a tragédia de 27 de fevereiro, porque se teria percebido que havia uma baixa de pressões atmosféricas e, portanto, sinal de que uma tempestade se aproximava. Mas o efeito mais impactante de 27 de fevereiro foi, de facto, a criação do Instituto de Socorros Náufragos, que contou com a participação e com a ação muito determinada da Rainha Dona Amélia, por isso é que ela está aqui. E reparem que é de 31 de abril de 1892. Portanto, estamos a falar de um período de tempo muito curto. Este era um setor em que os governantes estavam conscientes do atraso do país face ao estrangeiro, face àquilo que se passava na Europa, e era um tipo de organismo que se procurava desenvolver já há várias décadas, pelo menos desde a década de 1830. Mas, como o que estava em causa, mais uma vez, era a questão económica, as coisas foram-se retomando. Até que, mais uma vez, a força da emoção levou a que as coisas evoluíssem e, portanto, se chegasse a este princípio. À criação do Instituto. A criar o Instituto de Socorros Náufragos não quer dizer que não houvesse estações de socorros náufragos antes disto. Tá? Portanto, já há esta confusão. E esse ano surge numa altura em que já havia no país uma série de localidades com barcos salva-vidas, inclusive aqui a Póvoa, onde o primeiro barco salva-vidas chegou em 1864. Okay? E, aliás, nesta altura, em 1892, trabalhavam na Póvoa 2 barcos salva-vidas. Não era só um, eram 2. Só que a gestão destas estações de socorros náufragos era da responsabilidade ou de associações de bombeiros ou de associações específicas. Por exemplo, a Póvoa dependia da Comissão de Salva-Vidas da Foz do Douro, portanto, do Porto. Cada situação era uma situação particular e, é claro, que o Instituto de Socorros Náufragos vai permitir uma gestão dos meios a nível nacional e, portanto, vai permitir uma outra eficácia no socorro aos náufragos. E creio que podemos ficar por aqui. Embora pudesse dizer mais algumas coisas, acho que já estamos um bocadinho adiantados na hora. E é isto. Espero que tenham, pelo menos, ficado com